Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da turma do Jardim de Infância. Se você é professora dessa sala de aula, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Temos vídeos todas as semanas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa aula, assista, porque nós estamos dando uma continuidade no nosso assunto. Certo? E se você conhece mais professoras que também trabalham com essa faixa etária, compartilhe essa nossa aula. Amém? E vamos lá então para as nossas dicas. A primeira sugestão que eu trago para vocês são os hinos, né? Eu acho que mantenha o nosso hino da acolhida, né? Abra um sorriso. Também temos agora hinos, hoje eu trouxe mais hinos sobre a nossa aula. Tem aquele do Emanuel, que a gente está cantando desde o início, que a gente já deve estar sabendo, memorizando. Tem também um hino da Vanese, que o nome é Tesouro. É um hino muito lindo, que a gente fala muito sobre oferta, sobre oferecer, né? Eu acho isso bem bacana a gente mostrar para eles, tem muito a ver com a nossa aula de hoje. E tem um hino para uma dinâmica que nós vamos fazer depois, que vocês podem usar, que é o hino da Rosilene Martins, A Minha Oferta. Eu trouxe ali os nomes, né, pesquisarem também depois. Deixa eu só fechar aqui, para vocês poderem ver a capinha dela lá, dessa Rosilene. Vamos ver a sugestão de tarefa. Sugestão de tarefa, vocês vão pedir para os pais uma embalagem de presente. Pode ser aquele saquinho mesmo que tem um nozinho, pode ser um pedaço da pedra de presente, depois você mesmo embala, pode ser um papel, uma sacolinha pequenininha, porque depois vocês vão entender para que nós vamos usar essa embalagem. E já lembre de levar algumas de prevenções, às vezes tem criança que não leva a tarefa. Aliás, tá funcionando o esquema de tarefa? Às vezes eu fico procurando, né, tarefa para vocês darem, mas vai que não funciona. Me fala aí, irmã, tarefa não funciona. Vamos pensar que na minha igreja não deu certo, ou deu, para mim ver conforme a maioria. Talvez, ao invés de tarefa, eu diga uma atividade extra em sala de aula. A gente possa começar a pensar assim também para ajudar vocês. Como eu disse, esse aqui é o nosso canal. Então, ali no Memorizando, você pode fazer assim, né? O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. Enfim, veja qual gesto que fica melhor para vocês aí fazer. Vai memorizando, né, os gestos e vai repetindo até que as crianças decorem esse versículo. Continuando, nós temos ali também, né, a sugestão da história. Ele, como falei, é uma continuação, tá? Na sequência, pega os mesmos personagens que você já vem trabalhando com eles e traz só os novos, que são os Reis Magos. Ah, Pauline, não consigo produzir esses 3 magos, então leva a imagem deles, não tem problema. O importante é que a gente utilize os mesmos personagens para eles entenderem que é uma sequência, né, da nossa história. O que é importante ressaltar na nossa história? Que Jesus veio para todos e anunciou o seu nascimento para as pessoas mais simples como as mais sábias. Relembre a aula passada. Então, quem eram os reis magos? Quem eram os magos? Então, a gente tem, né, toda uma discussão ali. Alguns acham que eles eram reis, eles não eram reis, eles eram pessoas que tinham muitas posses. Eu não quero que você leve informações que não estão na Bíblia. Por exemplo, o nome deles não está na Bíblia e nem que eles eram 3, não especifica isso. 3 foram os presentes dados para ele. E só para a gente levar as informações mais concisas aos nossos alunos. Os magos foram avisados onde Jesus estava, mas cada um decidiu ir por si mesmo. Ali, a estrela aparece, eles vão seguindo a estrela, mas a estrela não brigou, ninguém aí com eles. Eles foram seguindo a estrela, mas não foram obrigados, assim como os pastores. Os pastores foram, os anjos anunciaram, mas não obrigaram nenhuma deles a ir. E os pastores, eles foram, né, com a maior alegria ali prestar louvor a Deus. E os magos, eles vão também na presença do Senhor e eles têm condição de dar presentes, eles levam muitos presentes para o Senhor Jesus. A gente mostra para eles a importância tanto do louvor quanto da oferta, né, na casa do Senhor. Isso também é importante a gente ensinar deles desde pequenininho. Os magos tinham posses, eles então ofertaram dentro das posses deles ali presentes para o Senhor. E não eram poucos, olha só. Os presentes que eles levaram, tem teólogos que falam ali que foi suficiente para manter a vida financeira do Senhor Jesus, aquele tanto de ouro, porque o ouro até hoje é valioso, naquele tempo também era valioso, né? Então eles levaram ouro, eles levavam incenso e eles levaram mirra. E cada uma dessas coisas ali
representa algo importante que era para a vida do Senhor, né? Esse ouro ali era para manter essa parte financeira mesmo do Senhor Jesus, que é o que a gente entende, né? Que pagava as contas e tudo mais, né? Era o dinheiro mesmo ali. Aí tem ali a mirra. A mirra, ela é uma planta, né? A essência de uma planta ali, que essa é uma essência que é retirada tanto da folha da planta como também do caule da planta. Então, a planta toda ela tem muita serventia. Até hoje a gente fala do óleo de mirra, é um óleo que tem propriedades curativas, assim, anti-inflamatório, anti-alérgico. Esse presente também eles achavam que ia servir para isso, para algo, para o bem-estar físico dele, tinha essa mirra também. E o incenso, a gente vê que o incenso ele é muito usado no templo, isso dentre outros benefícios que ele tem, ele purifica o ambiente, certo? Então, servia para isso também. Tudo isso para cuidar do menino Jesus. Eles eram presentes assim que eram em quantidades para a vida toda de Jesus, eram em quantidade o que eles tinham de melhor, o que existia de melhor naquela época, né? O melhor, que era o valor mesmo comercial, que era o ouro, o melhor da medicina daquela época, que era a mirra, e aí também o melhor que eles tinham da adoração, da proteção, da purificação, que era o incenso. Era usado, tanto que o incenso era usado no templo para a purificação, ofertas eram queimadas, quando as ofertas eram queimadas, o incenso era queimado junto, certo? Que purificava, tinha um perfume bom aquele incenso. Então, tudo isso eles levaram para Jesus. E claro que tem várias pregações que aplicam isso para a nossa vida hoje em dia. Mas para nossas crianças é importante a gente falar que eles ofereceram o que eles tinham de melhor para Jesus, certo? Como Jesus estava ali e recebeu esses presentes do Senhor dos Magos, né? O que nós temos para oferecer para Jesus? O que nós temos de melhor que podemos oferecer para Jesus? Então, aí encaixa essa dinâmica. Só uma coisinha que eu esqueci de falar no começo, é que também os Reis Magos não foram no mesmo dia que chegou, porque a gente, quando vai representar essas festas de Natal, a gente coloca, né, os pastores chegando de um lado e os magos chegando no outro ali, né, no presépio. E não foi assim que aconteceu. Os magos, eles eram viajantes, então eles demoraram, eles viram aquelas estrelas e começaram a andar. Naquele tempo não tinha avião, não tinha metrô, não tinha carro, né? Era nos camelos ali, as viagens dele a pé, nos camelos, cavalos, mulas, enfim, eram outros meios de transporte que tinham bem mais demorado. Então, eles demoraram um pouco para chegar até Jesus. E aí, tanto que eles falam assim, que chegou na casa, né, onde estava a criança, e não na estrebaria onde estava a criança, sim na casa onde estava a criança, entende? Então, que foi lá na casa já de Maria e José que os magos chegaram, entende? Por isso que tem aquele dia 6 de janeiro que eles falam que é o dia que os reis magos chegaram. A Bíblia não fala sobre isso, por isso que eu falei, tome muito cuidado com o que a gente vai ensinar, leia bem o seu texto na Bíblia, lê na revistinha, mas lê na Bíblia para ver quais as informações que tem, para nós não levarmos crendices para as nossas crianças, né? Tanto que, igual o 25 de dezembro, a gente considera como o dia do nascimento de Jesus, mas aqui tudo indica que Jesus não nasceu ali. Então, a gente tem que, né, trabalhar, por exemplo, a ideia do nascimento de Jesus na cabeça da criança, mas não a data. A gente vai trabalhar o conceito do nascimento, a importância do nascimento de Jesus, mas não a data em si, certo? Então, professoras, aí, quando falei, vão buscando conhecimento, estudando, para isso aí, né, saindo da cabecinha, senão você, meu pai, se eu não comemorar dia 25, Natal, tá bom, Natal. Não é assim. Nós comemoramos o nascimento de Jesus, independente do dia que ele nasceu. O nascimento dele nos trouxe esperança, nos trouxe vida e marcou a história, certo? Os dias que os reis magos chegaram lá para levar os presentes para Jesus, se eram reis, se não eram, se vieram de tal lugar, se não vieram, se chegaram no dia 25, ou chegaram no dia 6, ou em outro dia, esses assuntos não são relevantes, é importante que eles foram. E Deus queria nos ensinar muita coisa com a presença deles, que a mensagem de Jesus não era para ser pregado só para os judeus, não era para ser pregado só para os pobres, não era para ser pregado só em Jerusalém, não, era nos confins da terra, para toda criatura, é isso que importa, e que eles ofereceram o que eles tinham de melhor para Deus, e é o que nós temos que oferecer também, o que nós temos de melhor para oferecer a Deus. Amém?
Então, a brincadeira. Então, como a história do berçário é a mesma, eu sugeri para as professoras que elas construíssem, então, levassem uma caixinha, né? Tem um modelo de caixinha no YouTube, como fazer uma caixinha de papel mesmo, né? Se tiver condição de comprar aquelas caixinhas de acrílico, muito bem, maravilhoso, parabéns. Mas se você não tiver, tanto que para vocês eu sugeri que os pais mandassem o papelzinho ali na embalagem de presente, mesmo que seja usado uma sacolinha de presente, alguma coisa, para a gente colocar o que eles vão fazer. Para as meninas do berçário, eu falei assim: olha, confeccione de feltro um coraçãozinho, né? Se tiverem condição, ou de EVA, um coração para que a criança possa colocar dentro dessa caixinha e eles abrirem, eles vão entender, nossa, é o meu coração que eu estou ofertando a Deus. E aí, para os de vocês que são um pouquinho maior, você pode confeccionar com eles, o coração leva o coração impresso numa folha, leva a canetinha, purpurina, cola, glitter ali, e com a mediação para que eles possam enfeitar esse coração, fazer o coração mais bonito que eles puderem. E aí deixa secando, né? Esse coração vai fazer as atividades que tem da revistinha e volta ali, né? Dobrar e fazer esse encerramento, que é eles irem até Jesus entregar o coração deles. Agora, o que nós vamos fazer com esse presente? Nós fizemos o coração mais lindo, agora é nosso coração, é o melhor presente que nós temos para entregar para Jesus. E vai com eles ali e entrega a oração para Jesus. Pro berçário, aí falei para elas, olha, confeccione ali um tapete, que se tiver papel craft, melhor. Entenda que eu trago a ideia, os recursos vocês fazem como vocês têm condições, tá? Não tem papel craft, então pega papel A4 mesmo que você possa, vai colando um em cima do outro para fazer de conta que é um tapete, molha o pezinho da criança, vai passando por ali até levar, né, o presente dele para Jesus. Elas têm que auxiliar, porque alguns ainda não andam, né? Até levar para Jesus e vai, depois que todo mundo fizer, né, deixar o seu coração e fala, né, a ti eu entrego o meu coração e faz morada nele. Daí vai o outro amiguinho de novo e fala a mesma coisa, a ti eu entrego o meu coração, Jesus, faz morada nele. E depois você pega esse papel e mostra, olha, esses são os passos que vocês fizeram, os melhores passos que vocês deram, porque são os passos que te levam até Jesus. Permaneçam nesse caminho. É algo simbólico, mas para eles vai ter um significado bem grande. Certo? Então, são essas minhas dicas de hoje, né? Nossa aula ficou mais compridinha do que é de costume, porque tinha bastante detalhes ali que eu queria passar para vocês. Mas que Deus abençoe vocês, uma boa aula. Se você gostou dessa aula, compartilhe essa aula com as suas colegas. Não se esquece de se inscrever, tem tanta gente que vem, olha as aulas e não se inscreve, não custa. Para mim, ajuda muito para o YouTube ver que esse canal é relevante. E aí ele começa a mostrar para outras professoras que também estão buscando, né, as aulas da CPAD. E assim o nosso canal vai crescendo e a palavra do Senhor vai chegando. Então, é uma forma que você tem de ajudar esse ministério de evangelização também. Outras turmas, outras professoras a chegar, porque a professora, se tem poucos seguidores, eles acham, não é muito bom. E a gente vê que tem vídeos no nosso canal que tem mais de 1000 visualizações, mas o número dos nossos inscritos está muito pouco ainda. Então, eu peço que vocês me ajudem a ajudar mais pessoas a conhecer a palavra do Senhor. Amém? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!